tudo bem? Hoje é sexta-feira, dia 17 de abril, são 10 horas da manhã, e por incrível que pareça, estamos aqui de volta. Estamos aqui do seu lado, com mais um Cresce Esclarece, né? A gente já estava com saudade de vocês. Tá tudo bem? Tudo bem em casa, todo mundo no seu cantinho, mas não podemos deixar de perder o contato e não podemos deixar de nos cuidar, né? É isso aí, gente. A gente está aqui para falar hoje sobre um assunto muito legal que muita gente está tendo dúvida, que é locação em tempos de pandemia. Muita gente tem recebido pedidos, solicitações de desconto, enfim. Para falar desse assunto, esclarecer todas as dúvidas que você possa ter, a gente trouxe um especialista no assunto, que é o professor Júlio César Sanches. Bom dia, Júlio, tudo bem? Bom dia, minha amiga, bom dia a todos. Estamos de volta, né, senhor? Com certeza, né? Trabalhando firme e forte, né? Eu aqui no meu cantinho e você no seu, né? Isso, então, um jeitinho para poder continuar com todo esse projeto lindo, né? Com certeza. Não vamos deixar os corretores na mão, né? Júlio, eu queria que você me falasse o seguinte: o que o corretor pode fazer caso o inquilino peça para ele um desconto no aluguel por conta dessa pandemia que a gente está passando? Nesse momento, o que o corretor tem que fazer, o corretor de imóveis? Principalmente aquele corretor que lida com locação, com administração de bens, é tentar conciliar sempre as partes. Ninguém tem razão 100%. Eu acho que nesse momento aqui o bom senso prevalece. Então nós sabemos que muitos comércios, muitas pessoas vão ter dificuldade de pagar o aluguel, não só o aluguel e suas contas. Mas vale a pena sim propor, negociar, conciliar um desconto temporário de 4 meses, 5 meses, um pagamento posterior. Cada caso é um caso. Mas o que não pode acontecer é, nesse momento, o inquilino usar como um ato arbitrário ou o locador, né? Tem que ter uma compreensão entre as partes. E o corretor que faz a administração no meio de campo, aí ele vai ter que saber, né, de certa forma, aplicar o bom senso ou fazer pelo menos o locador, locatário enxergar esse bom senso, que é necessário um desconto, é necessário um acordo, mas também nada que seja abusivo para um ou para outro. Eu acho que você falou tudo, né? Tá faltando bom senso para muita gente, né? Principalmente numa época que ninguém nunca passou por uma pandemia, né? Então a gente não sabe como agir, não sabe o que isso vai ocasionar depois, lá para frente, nos contratos, né? Eu acho que está todo mundo meio confuso nisso, né? Está muito confuso e o judiciário também está. Nós temos acesso aqui no escritório às ações já revisionais de aluguel, que são muitas. E alguns juízes entendem que tem que ter um desconto real de 30%, 40%, já temos decisão até de 50%. Em contrapartida, tem alguns juízes que já falaram que não tem nada a ver, que por mais que exista assim, uma situação real e notória, a obrigação de pagar o aluguel continua, né? Então, nem o judiciário, assim como até o setor político, né? Ninguém está conseguindo chegar a um consenso. Está todo mundo perdido, a verdade é essa, né, Sônia? Com certeza. E, Júlio, a justiça comum é a única maneira de se resolver essa questão? Se não for possível a conciliação, por intermédio desse corretor bem preparado, que tem que buscar técnicas de conciliação. Se não for possível, aí a saída é procurar o judiciário. O nome da ação é Ação Revisional de Aluguel. Essa ação revisional de aluguel, que é prevista na Lei 8.245 e 91, lá no artigo 68, é uma ação para aumentar o valor do aluguel ou diminuir. Quem tem legitimidade para propor essa ação? O locatário, que quer diminuir o aluguel, temporariamente ou definitivamente, e o locador, que quer aumentar o aluguel. Então, infelizmente, né, se a saída for socorrer ao judiciário, a ação adequada é essa. Revisional de aluguel, com pedido de liminar, inclusive, onde o juiz pode decidir de uma forma mais rápida, mais séria, né? Então, essa é a saída. Agora, jamais deixar de pagar o aluguel. Nesse momento, Sônia, muitas ações de despejo já estão sendo distribuídas, porque essas informações absurdas, né, que o sujeito encontra na internet, não pague seu aluguel. Por contrapartida, o locador ele propõe uma ação de despejo. Uhum. Por falta de pagamento.
No caso, a gente, lá no Cresce, a gente tem as juntas de conciliação, né, a JUCOM. O Cresce já até se dispôs, né, depois, posteriormente, a esse problema todo. Assim que a gente voltar, a gente vai estar fazendo essas juntas de conciliação para tentar chegar a um consenso. Você acha que isso é uma saída mais viável? Eu acho que é uma excelente saída, né? Porque essa junta é uma junta já experiente, bem preparada. É uma junta que realmente consegue contribuir muito. Então, aquele corretor que tenha mais dificuldade de conciliar, que ele perceba que seja uma limitação dele, eu acho que ele tem que aproveitar esse instrumento fornecido pelo Cresce e não perder a oportunidade, né? A Elisângela Santos diz o seguinte: professor, já aprendi muito com você. Ó, primeiro um elogio, né, Júlio, do seu trabalho. Muito obrigado, viu? Será que essa nova forma de alugar imóvel online não pode trazer problemas na locação no futuro? A tecnologia já é uma realidade em todo o segmento, né? Na medicina, a telemedicina já é algo real. Muitos médicos já estão fazendo a consulta por aplicativo, Skype, entre outros, né? Também isso é algo que chegou na corretagem, nas transações imobiliárias. Nós temos hoje aplicativos, Sônia, e isso eu fiz o aval semana passada, com uma imobiliária junto com a diretoria. Eles utilizam aplicativos onde o sujeito entra nesse aplicativo e ele consegue aceitar o contrato de locação. Ou seja, não existe mais contrato impresso, é pelo aplicativo. E essa imobiliária também, ela inovou, Sônia, e eu queria trazer também como exemplo para os corretores, porque o auto de vistoria também está sendo feito assim. Então, esse aplicativo, você olha a foto do quarto, do banheiro, da cozinha, e você vai aprovando as fotos. Lá tem opção se é regular, se é ruim ou se é bom. E você vai aprovando e dá o aceite no final. Então, a vistoria está sendo feita assim, contratos, reajustes, inclusive aditivo. Muitos corretores também estão mostrando o imóvel pelo próprio vídeo do WhatsApp ou pelo Skype, também através de filmagens no próprio YouTube. Então, eu acho que, com tudo que aconteceu, é uma mudança que nunca mais vai voltar ao normal, né? Né? Eu acho que a gente vai ter que se adaptar a essa nova era, né? De alguma maneira, né? Temos aqui mais uma participação. Ser aprendiz via Facebook pergunta o seguinte: estou com meu aluguel em atraso, são 20% de juros, e a imobiliária não aceita receber sem os juros. O que fazer? Nesse caso, Sônia, é tentar ao máximo conciliar, talvez buscar assim, uma junta de conciliação, talvez seja a melhor saída. E se isso não acontecer de fato, aí procurar meios judiciais, né? Poderia ser aí a ação revisional de aluguel. O grande problema é que quando a gente deixa de pagar o aluguel, dá direito ao outro, né, o locador ou quem administra, de fazer a ação de despejo. Mas também, com uma ação revisional distribuída, essa ação revisional poderá ser usada como matéria de defesa dentro da ação de despejo. Entendi. Bom, aí tem que... Cada caso é meio específico isso, né, Júlio? Tem que analisar cada caso de forma concreta, até para não induzir ninguém a erro ou até o litígio. Isso aí. Calismar Nobre de Queiroz, via YouTube, pergunta o seguinte: você não acha que o governo poderia intervir mesmo sendo particular numa situação como essa? É difícil, né? É difícil. Nós tivemos a medida provisória que foi votada recentemente. É complicado. O contrato, a relação locatícia, nós temos que lembrar que é uma relação entre particulares, né? É um contrato chamado lá Pacta Sunt Servanda, é um contrato que faz lei entre as partes. Se existe uma situação, caso fortuito, força maior, onerosidade excessiva, induzimento ao erro, esse contrato, por direito, poderá ser revisto através de uma ação revisional. A revisional, no caso da locação, revisional de contrato de aluguel ou de aluguel, mas também no âmbito imobiliário, revisional de contrato de compra e venda, revisional de financiamento imobiliário. Então, é um direito que a parte tem, uma vez que ela se sinta prejudicada em relação ao contrato ou às cláusulas, a revisão do contrato. Estamos aqui com uma participação enorme pela internet, e eu acho muito legal que eu estou dando até prioridade para as perguntas que a gente está recebendo, por respeito a quem está aqui participando e acompanhando com a gente, né? Então, vamos lá, mais uma. Wagner Vitarelli, via Facebook.
A questão do reajuste que se aplicar nesse mês, cabe tentar um acordo temporário entre locador e locatário, correto? Correto. O que é importante a gente também passar para os nossos colegas telespectadores? Esse acordo é importante que ele seja formalizado, viu, Sônia? Uhum. Eu vejo que muitos corretores imobiliários, locadores, locatários, eles estão falando de boca. Isso é muito perigoso, né? Esse acordo tem que ser formalizado. Se existe um processo, tem que ser feito dentro de um processo. Se não existe processo, ação judicial, melhor ainda, que seja feito por e-mail, né? Por e-mail ou um aditivo também. Se tem a participação do corretor, da imobiliária, de uma holding, é importante que seja feito um aditivo simples, de uma folha, 2 laudas no máximo, mas é importante formalizar. Eu estou vendo que muito corretor, muita imobiliária, as partes, locador e locatário, estão fazendo de boca. Isso vai dar uma dor de cabeça no futuro tremenda, né? Então, cuidado. Não tem como comprovar, né? E muita gente está fazendo pelo WhatsApp também. E cuidado, né? Não seria o melhor meio, né? O melhor meio você acredita que seja o aditivo, então, do contrato? O aditivo, por mais que seja simples, o aditivo, acho que ele gera segurança para as partes, né? Uhum. Se não, tive um e-mail muito bem fundamentado, onde o outro responde esse e-mail, né? Copia todo mundo, e todo mundo escreve assim, aceite, aceite, aceite. Para todo mundo ficar ciente, né? É isso aí. Bruno Campanha via YouTube e pergunta o seguinte: imobiliárias que garantem o aluguel terão algum apoio legal para não ter que arcar por ser caso de força maior? Tem muita imobiliária que já trabalha desse jeito, né? Na verdade, Sônia, respondendo o Bruno, nós não temos um fundamento, uma lei, ou até uma proposta, um projeto de lei nesse sentido. O aluguel garantido, muitas imobiliárias e corretores estão utilizando esse mecanismo, você cobra um percentual a mais para fazer a administração. Se o inquilino não paga, quem paga é a imobiliária ou o corretor. Quando você faz isso, por mais que você cobre um honorário maior, uma porcentagem maior, você está assumindo um risco. E nesse momento, quem fez isso ou faz isso, assumiu esse risco. Então não tem nada que possa justificar, né, a não cobertura. Você acaba sendo um seguro. Você, de certa forma, você assume o risco, né? Então, não tem o que fazer. Nesse momento, a imobiliária, o corretor que assinou um contrato assim, que combinou algo assim, pactou algo assim, vai ter que arcar com o aluguel, com a diferença ou a totalidade. Não tem o que fazer. É o mesmo caso, por exemplo, quando a imobiliária assumiu de, por exemplo, fazer uma alocação sem garantia, né? Se valendo, por exemplo, se não pagar, eu posso tirar o inquilino. Agora, por enquanto, está suspenso essa história de poder tirar o inquilino, o despejo. Na verdade, a confusão é tão grande que está um boato que o fórum está fechado, né? E não é verdade. O fórum está remoto, 100% remoto, mas está funcionando. O que nós temos é que as audiências foram suspensas e os prazos foram suspensos, mas continua saindo publicações, continua saindo decisões, sentenças, acórdãos, movimentações processuais, inclusive decisões liminares. Uhum. Nós temos um projeto de lei que está em trâmite, foi aprovado pelo Senado, mas nesse momento parou. Nesse projeto de lei, nós teríamos uma alteração provisória, que refletiria, sim, ou vai refletir, se for devidamente aprovado, nas questões imobiliárias. Esse projeto de lei, ele esclarece que, enquanto, de forma provisória, enquanto todos nós estivermos nessa situação de pandemia, não poderá ocorrer o despejo de forma liminar, mas só liminar, né? Mas esse projeto de lei não fala em desconto de aluguel, não fala em falta de pagamento, não fala também a proibição de distribuir a ação. Você pode ingressar com a ação, você só não vai conseguir a liminar, que é o que está acontecendo em muitas decisões. A liminar, não, mas o processo está correndo normalmente. Entendi, mas despejo, quando o inquilino não paga por conta de não ter condição, como é que funciona? Eu não posso despejar, por enquanto. Na verdade, esse projeto de lei, ele nem fala de despejo, ele fala de reintegração de posse. Nós acreditamos que nessa situação vai ser usado por analogia no despejo, né? Esse projeto ainda não foi aprovado, está em andamento, é uma lei provisória, transitória, mas o objetivo dessa lei é não tirar ninguém da casa em sede de liminar.
ou seja, com uma liminar. Ninguém vai ser despejado com uma liminar, só com a decisão definitiva. Uhum. Essa era uma pergunta que o Diego também tinha feito com relação a despejo. O Felipe Franguito, via Facebook, pergunta o seguinte: sou do interior, estou tendo muita procura para locações de temporada. Tem alguma lei que me proíbe locar as propriedades nessa época? Não tem. Na verdade, nós temos uma omissão normativa nesse momento em relação à locação por temporada, então nada impede, né? Nada impede essa locação, essa transação imobiliária. Não tem nenhum impedimento, nenhuma proibição, vai das partes, de quem quer alugar, e isso é pactuado entre as partes. Então, nesse momento, não temos nada. Tem algumas cidades que estão impedindo o acesso, né? A dificuldade é essa, né? Nesse momento, se você está fazendo uma locação por temporada para passeio, vai ter dificuldade, né? Porque muitas cidades, aqui em São Paulo, litoral, existe a proibição, né? Ou a justificativa. Então, não é o momento para esse tipo de negócio, mas proibição tem. Existe sim uma dificuldade, né? Né? Elaine Branco, via Facebook, pergunta o seguinte: as ações de despejo estão tramitando normalmente ou nessa fase o judiciário estaria adotando medidas excepcionais? Não, a tramitação, Sônia, nesse momento, ela é normal. O que acontece é que nós não temos a audiência de conciliação e mediação, muito comum nessas ações, porque as audiências estão suspensas. E os prazos também. Mas o andamento processual está ocorrendo. É claro que essa situação está atrasando o processo, de certa forma, né? Inclusive a citação. Mas o processo não está parado, não. Dá para distribuir no sistema, dá para fazer andamento, temos decisões, publicações saindo todo dia, inclusive. Hoje nós tivemos aí mais de 20 publicações. As coisas estão um pouquinho mais lentas, mas está tudo andando, né? Mas está andando. Isso aí. Calismar Nobre de Queiroz, a pandemia pode ser enquadrada no fato príncipe, é isso? Eu acredito que o nosso colega quis dizer, nós temos no Brasil, né, na legislação brasileira, nós temos o caso fortuito e força maior. A pandemia é uma situação de anormalidade. A pandemia, a quarentena. O caso fortuito, nós temos uma situação que gera um atraso, um dano, um prejuízo, mas é um fato desconhecido. Já a força maior é uma situação que causa um prejuízo, um atraso, mas é um fato conhecido. Então, um urubu, quando entra na turbina do avião, aí os alunos perguntam, né, caso fortuito ou força maior? Como a gente sabe que a causa foi o urubu que entrou na turbina do avião, que impactou no atraso do voo, é força maior. Né? Então, a pandemia defende que é força maior, porque nós temos um motivo real, né? Não é desconhecido. Né? Então, nesse caso, pode. Pode. Adriana Costa, posso usar o depósito calção para abater esses meses de pandemia, se houver acordo entre locador e locatário? Perfeito. Na verdade, muitas imobiliárias, corretores, locadores e locatários estão fazendo isso. Estão usando a calção para pagar o aluguel, 2, 3 meses. E é uma ótima solução. Nada impede, não é abusivo e é pactuado. Legal. Jadir Rafael da Silva Filho, via YouTube. Por conta do atual momento, estou conseguindo formalizar, mas em alguns casos não consigo colher a assinatura do fiador ou reconhecer firma das assinaturas colhidas. Tem algum problema nisso? O ideal é que nós temos diversos escreventes que estão prestando serviço de ir até o local, até a imobiliária, até a residência. Então, o ideal é, pelo menos, entrar em contato com esse escrevente, né, uma indicação, porque ele vai suprir essa necessidade, ele vai levar o documento, vai autenticar, ou ele autentica na hora, depois ele continua com os procedimentos, mas dá para a gente tentar resolver com esses escreventes que estão prestando esse serviço, que são muitos no Brasil. Né? E, Júlio, a Daniele pergunta o seguinte, Daniele Roseda, via Facebook. E sobre o equilíbrio financeiro para as locações comerciais? Aí é um pouco diferente, né? É tratado realmente de forma mais especial, né? Porque nós sabemos que muitos comércios, de fato, foram atingidos, né? Nós temos um restaurante, não eu, o cliente, né? Ele tem um restaurante, esse restaurante o aluguel é mais de 30 mil reais. Eles pediram a redução do aluguel, um desconto por 4 meses de 50%. E aí está numa negociação e foi parar no judiciário. Já tem até uma liminar que decretou 30% de desconto. Então, nesse momento, o comércio
principalmente em comércio que é notório o fato negativo, né, a pandemia, a quarentena atingiu de fato, certamente é um grande fundamento, uma grande prova para pedir no judiciário essa redução, esse desconto, esse abatimento, o nome que quiser utilizar, né? E uma junta de conciliação também consegue resolver isso? Ou é preciso entrar na justiça de qualquer jeito? Consegue, porque na verdade o acordo sempre ele é muito importante. Eu falo que quando a gente leva para o judiciário, a gente está deixando um terceiro decidir. Isso é muito ruim, muito perigoso. Cabeça de juiz, né, com todo respeito, a gente não sabe o que passa na cabeça dele. Será que ele é locatário? Será que ele é locatário também? Será que ele é locador? Eu acredito que nós só vamos ter decisões neutras o dia que for um robô que for julgar, né? Por mais que seja um princípio do processo civil, eu não consigo enxergar que uma decisão seja totalmente neutra, porque o ser humano ele tem lembranças, ele tem sentimentos. Então, quando você leva para o judiciário, o risco é muito grande, tudo pode acontecer. Por isso, a orientação, Sônia, é sempre tentar resolver através de acordo. Sempre. Não teve jeito, aí vai para o judiciário. Mas tenta sempre resolver através de uma conciliação, um acordo, através de um órgão, um departamento que possa nos ajudar, porque o judiciário tem que ser a última alternativa. É muito perigoso. Até porque é mais rápido também, né? Mais rápido também, né? Rápido, todo mundo fica contente, todo mundo abre mão de um pouquinho aqui, né? Mas todo mundo sai ganhando. E no judiciário a sentença pode ser muito traumática para alguém, né? Às vezes não é um bom acordo para uma das partes, né? Vale mais um bom acordo que uma sentença traumática. Com certeza. Lória Giovana, via Facebook. No litoral, a prefeitura pediu cadastro de condomínios para controlar a alocação de temporada. Os síndicos são orientados a avisar os condôminos para não locar, para evitar aglomeração nos prédios. Como é que fica isso? Hoje, o síndico ele tem o poder de gestão e tem o poder também de administração. Esse projeto de lei, que nós não temos a aprovação ainda, né, está no trâmite de votação, ele dá esse poder a mais ao síndico nesse momento transitório. Mas a orientação realmente é que a saúde em primeiro lugar. Então, esse síndico, por mais que ele tenha limites em relação ao seu poder, nesse momento, ele pode palpitar um pouquinho mais, desde que seja de bom senso para proteger os condôminos, como álcool em gel no elevador, controlar mais a entrada e saída de pessoas, nada que seja abusivo ou ofensivo a alguém, mas isso pode ser feito, pelo menos é o entendimento do nosso Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nesse momento. Por exemplo, pode haver uma decisão de que sejam proibidas as entradas de colaboradores, diaristas, enfim, enquanto essa pandemia durar? Uma decisão desse formato seria um pouco abusiva, né? Para não falar muito, né? Né? O síndico, nesse momento, ele pode, sim, criar meios de segurança. Então, álcool em gel, talvez quem entra no prédio passar álcool em gel na mão, medir a temperatura, mas ele não poderia proibir qualquer pessoa de entrar ou sair. Isso não, porque aí já é direito de ir e vir, já é um direito constitucional, né? E aí, realmente, ele teria sérios problemas, né? Rejane Corradini, via Facebook. Estou com aluguel em dia, porém gostaria de rescindir o contrato devido o comércio estar fechado. Posso rescindir e solicitar isenção de multa? Pode solicitar, né, o fim do contrato, o distrato, né? Se o contrato estiver vigente, quando o contrato não está mais vigente, informar que não tem mais interesse em renovar. Isso tem que ser resolvido numa boa, de forma amigável. Se não acontecer, cabe ação também de rescisão de contrato, mas sempre fugir da ação, porque é custo, é dinheiro, é tempo e pode ser traumática, né? Nossa, eu nunca fiz um Cresce Esclarece como esse, com tanta participação que bacana, do pessoal. Eu agradeço muito quem está aí do outro lado assistindo a gente, colaborando e participando. Era isso que a gente buscava mesmo. Legal, é com muito carinho que estamos aqui, com certeza, com certeza. Elaine Branco, se a garantia caução for utilizada como pagamento de aluguel, feito acordo com aditivo, o contrato passa a ser considerado sem garantia, se enquadrando na questão judicial de poder pedir liminar para despejo? Hoje, nesse momento, o entendimento do nosso judiciário não dá a liminar de despejo, né? Não tem uma lei, não tem uma normativa, é um entendimento jurisprudencial.
nós temos alguns juízes dando decisão contrária a isso. Então, qualquer pedido de liminar hoje, você pode ter a recusa, em virtude dessa situação atípica que estamos vivendo. Então, tem que analisar o caso concreto com muito cuidado, até para não ter um custo, né, ou um aborrecimento em relação à medida judicial. O nosso conselheiro Adelino Augusto Júnior, de Praia Grande, bom dia, doutor Adelino, tudo bem? Ele pede para você comentar o seguinte: o que contribuiria muito nesse momento inusitado que todos atravessamos se as prefeituras isentassem o IPTU, o ISS, o estado dos tributos, as concessionárias de energia elétrica, água, pagamento temporariamente? Todos estariam participando efetivamente, pois não podemos exigir que só o locador seja penalizado. Muitas vezes o imóvel é a única renda familiar. Você concorda com isso, Júlio? Concordo, inclusive, Sônia, eu gostaria aqui de trazer algumas questões importantes. Na Argentina, no Uruguai, na Itália, muitos políticos, muitos governantes, eles reduziram suas remunerações em 50%, 60%, ou doaram, né, metade das suas remunerações para investimento nas políticas de saúde. Acredito que isso deveria acontecer no Brasil também. Nós sabemos, cada caso é um caso, né, as pessoas pensam de forma diferente, mas essa participação também dessas concessionárias, dessas empresas, dos políticos, isso é muito importante e muito correto, muito justo. Nesse meio não pode só o locador e locatário serem prejudicados, né? A gente precisaria, sim, de uma consciência, um bom senso de todos, né? Com certeza. Até por conta de que os empresários estão fazendo seus sacrifícios, mas até agora o restante, né, a classe política, enfim, está precisando dar sua contribuição também, né? E eu acredito, Sônia, que infelizmente o povo brasileiro, o cidadão brasileiro, ele vai sofrer com isso. Porque esse auxílio emergencial, entre outros auxílios, quem vai pagar essas contas? Somos nós, né? Eu acredito que volte a CPMF ou algo parecido. Eu acho que nós vamos pagar por isso lá na frente, né? Com certeza. Marco Antônio Andrade Mota Júnior, temos calção no título de capitalização, porém, se o cliente resgatar parte ou totalidade, é descontado. Isso é correto? Isso é correto. É correto porque é um contrato específico, não tem uma previsão legal no sentido dessa caso fortuito, força maior, então fica conforme o contrato, fica pactuado, faz lei entre as partes o contrato. A não ser que for muito abusiva a cláusula, aí sim, nessa situação, aí pode aplicar o CDC, o Código de Defesa e Proteção ao Consumidor, né? Mas aí teria também que analisar o caso concreto para não induzir ele a erro. Bruno Campanha, existe prazo mínimo para a ação revisional do aluguel? Se sim, nesse caso de pandemia, poderá ter alguma redução nesse prazo? A orientação é que a pandemia deve ter uma negociação no que diz respeito ao aluguel comercial, residencial, nesse período de quarentena, né? Porque não é só a pandemia, o coronavírus, a Covid-19. O problema é a quarentena, porque enquanto nós estamos vivendo numa quarentena, muitos comércios não podem abrir, né? Ou se podem abrir de uma forma reduzida, o movimento cai, a queda no movimento. Por isso, o que está sendo visto pelo judiciário é a quarentena, e não propriamente a pandemia. Então, esses descontos, esses ajustes, esses aditivos devem ser feitos com o propósito de tentar acertar aí o período de pandemia. Só durante esse período, né? Só durante esse período, não de pandemia, retificando aqui, mas de quarentena, né? A Luciana Viana pede para você falar um pouco, no caso do honorário da imobiliária na administração do imóvel, quando o locador concede o desconto, como é que fica isso? Na verdade, os honorários do corretor, da imobiliária, ou quem faça administração de bens, é sempre com base no valor do aluguel. Então, se ocorre esse desconto, o bom senso e o entendimento majoritário é que também essa comissão, esses honorários, sejam reduzidos também. Então, na verdade, o corretor imobiliário, quem faça administração de imóveis, vai sofrer com o desconto. Quanto maior o desconto, também vai ter uma redução em relação aos seus honorários. Também vai ter que abrir mão um pouquinho. Também vai ter que abrir mão um pouquinho. Parte, né? Rubinho Salgado. Em Jundiaí, síndicos com o apoio de moradores proibiram a visita a alguns condomínios. Pode acontecer isso? Não, isso é o entendimento que isso é abusivo, não pode acontecer.
A entrada e saída, ela pode ser o quê? Regulamentada no sentido de alguns cuidados, então usar álcool em gel, talvez medir a temperatura, mas proibir o acesso, né? Aí já nós vamos trabalhar com uma afronta ao direito constitucional, que é o direito de ir e vir. Facilmente um mandado de segurança, um habeas corpus derrubaria essa decisão. E isso pode ser uma dor de cabeça para quem criou essa ideia, né? Porque isso lá na frente pode sofrer a exoneração do cargo. Uhum. Júlio, eu quero, a princípio, agradecer aqui a participação enorme de todo mundo. Quero contar com vocês semana que vem, né, para a gente poder falar sobre um outro assunto, e quero contar também logo, logo com a sua participação novamente aqui, seja numa live, seja num outro Cresce Esclarece, porque, assim, hoje eu não consegui fazer nenhuma das perguntas que eu tinha preparado para você. Foram todas participações do pessoal, o que me deixa muito feliz, né, sabendo que vocês estão aí do outro lado também preocupados com o seu negócio, preocupados em querer trabalhar da melhor maneira possível, né? Sônia, eu vou deixar no meu canal do YouTube, eu vou pedir para o pessoal se inscrever no meu canal do YouTube, é Júlio César Sanches, porque hoje, a partir da meio-dia, vai ficar à disposição um curso gratuito, vai ser incluído ao canal, de técnicas de negociação e conciliação para aluguel e compra e venda. Por que esse curso? Porque eu estou fazendo esse curso gratuito, com muito amor e carinho para ajudar o corretor, a imobiliária, pelo menos ele ter o conhecimento básico do que é uma revisional, quais são as técnicas, até onde ele pode chegar, para que ele possa ajudar locador, locatário, comprador e vendedor. Então, vai estar disponível, se eu não me engano, eu vou confirmar aqui, mas a partir das 2 horas no meu canal. É um curso de praticamente 1 hora, tem um certificado também, e é gratuito, tá, Sônia? Olha que dica maravilhosa, né, que o Júlio está dando aí, e eu também quero deixar aqui avisado ao pessoal da disponibilidade da Jucom para resolver essas questões entre inquilino e entre proprietário, para que o Cresce possa colaborar com o corretor dessa maneira, né, e colocando à disposição as juntas de conciliação aí para acertar o problema, né? Por hoje é só, pessoal. Eu quero agradecer novamente você, Júlio, e quero agradecer a todos que acompanharam aqui o nosso Cresce Esclarece, e a semana que vem estaremos juntos novamente, se Deus quiser. Boa semana, bons negócios, e vamos torcer para que isso passe logo e a gente possa estar presente rapidinho.